Olá, meus amigos, voltamos para a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte desse livro, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita. Então, é o capítulo da vida espírita. Nós já falamos sobre os espíritos errantes, sobre os mundos transitórios, sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Fizemos também uma leitura, uma aula sobre ensaio teórico da sensação nos espíritos. Fizemos a parte, explicamos como se dá a escolha das provas, as relações no além-túmulo, e hoje nós falaremos sobre as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Vamos lá? Então, vamos. Vou aumentar aqui. Como é que funciona essas relações entre os espíritos de simpatia e de antipatia? E como é que as metades eternas? Existem almas gêmeas? Verificaremos isso hoje. Pergunta 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Então, eles possuem afeições especiais, assim, pessoas que outros espíritos, outros seres que eles acham que são os favoritos deles, que são mais próximos. E aí os espíritos respondem o seguinte: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Então, se você tem uma pessoa que você ama de paixão nessa vida, na outra vida, então, essa paixão é ainda maior, não é? Esse laço que você tem com essa pessoa é ainda maior. Então, o laço que une uma mãe e um filho, por exemplo, na vida espiritual é muito maior do que na vida material, por exemplo, tá bem? Quando carentes de corpo material, não é? O laço é muito mais forte. Por quê? Então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Não tem a parte material ali separando um do outro, né? Às vezes nós pensamos, nossa, eu adoro essa pessoa, só que na verdade é um amor externo e não um amor interno. Quando a gente desencarna, a gente vê que a gente realmente não amava na verdade, era só a parte física, o que significava aquela pessoa pra gente materialmente, os títulos que ela carregava, a importância dela na sociedade. Então, na vida espiritual, todas essas paixões desaparecem, não tem mais essa parte física, né? E aí só resta o espírito mesmo. Então é realmente um laço sincero, o laço que une os espíritos. O laço que une os homens pode ser um laço superficial. Pergunta 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Então um espírito pode odiar o outro? E aí a resposta é a seguinte: só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então existe ódio sim entre os espíritos, mas isso faz parte de espíritos impuros, espíritos que ainda não atingiram um grau mais elevado, não é? Pergunta 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Então, se você é inimigo de alguém e vocês dois desencarnarem, será que vocês vão conservar esse ressentimento? Resposta: não. Não conservam ressentimento dois seres que foram inimigos na Terra. Por quê? Compreenderão estes seres que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril, né? Uma coisa que é passageira, uma coisa que se deteriora. Pueril, o motivo que inspirava o ódio, o ressentimento, não é? Isso a gente compreende quando a gente desencarna, ok? Apenas os espíritos imperfeitos, né, conservam uma espécie de
animosidade, enquanto se não purificam. Então, caso nós sejamos espíritos imperfeitos, poderemos sim conservar essa raiva, esse ressentimento, mas é um ressentimento que já vai estar modificado pelo fato da gente estar como espírito. Enquanto a gente não se purificar, esse ressentimento ficará conosco. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, por exemplo, o dinheiro, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam, mesmo que eles sejam imperfeitos, se o que causou a inimizade foi algo material, uma herança, um dinheiro, né? Algo físico, um objeto, eles não vão mais pensar nisso, ok? Porque eles já vão estar em forma de espírito, eles não vão precisar mais de nada disso. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, né? Uma herança, uma casa, um carro, aproximam-se uns dos outros com prazer. E aí, Kardec diz o seguinte: sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, uma idade mais madura, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Então, como se fossem duas crianças, né, dois adolescentes, que ao chegar na idade madura, eles percebem que tudo aquilo que eles brigavam era uma coisa infantil e partem para ser amigos. Pergunta 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram, um contra o outro, constitui um obstáculo a que entre eles reine simpatia? Então, será que dois homens que fizeram mal um ao outro podem ficar amigos depois que desencarnar? E aí os espíritos respondem: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, se eles continuam com essa lembrança, né, dentro deles, dos pensamentos deles, o que sucede é eles tentarem se afastar e não se aproximar. Pergunta 295. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Então, que tipo de sentimento os que já desencarnaram guardam com eles, né? Ou faz com que eles tenham a vontade, que eles queiram? Que tipo de sentimento é que essas pessoas que já desencarnaram e que a gente fez mal para elas guardam? E aí os espíritos respondem: se são bons, né? Se essas pessoas são boas, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento, não é? Então, se eles forem espíritos bons, vão nos perdoar, caso a gente esteja arrependido. Se os espíritos são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo, para que você aprenda uma lição, ok? Então, para que a gente aprenda uma lição, Deus permite que quem a gente fez o mal, a quem a gente tenha feito o mal e tenha desencarnado, nos persiga, não é? Bom, é assim. Pergunta 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Podem se modificar caso um espírito goste de você? Ele pode deixar de não gostar de você? Ele vai deixar de te amar? E aí os espíritos dizem: não, isso não muda, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Então, os espíritos não se enganam quanto o amor que eles sentem por algum ser humano encarnado, né? Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Então, os espíritos que amam de verdade, não é? Eles não possuem essa máscara hipócrita.
Daí vem que, sendo puros, se eles forem espíritos puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une, ok? Então, os espíritos, eles não se enganam no amor de uns aos outros e no amor deles para conosco também, porque nós somos espíritos. Pergunta 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Então, será que os espíritos que se amaram na Terra continuam se amando no mundo espiritual? Quando eles estavam encarnados, esse amor continua? E aí os espíritos respondem: sem dúvida, é verdade, esse amor continua. Perdão. Desde que originada de verdadeira simpatia. Então, se o amor foi real, foi sincero, ele continuará no mundo espiritual. Não é aquilo que a gente costuma ouvir, até que a morte vos separe. O que significa até que a morte vos separe? Quer dizer que quando a gente casa por interesse, a morte separa os espíritos. A desencarnação vai nos separar. Mas quando a gente se ama de verdade, não é? Nem a morte nos separará. Nem desencarnar vai nos separar. Bom, se porém, não é? Esse amor nasceu principalmente de causas de origem física, desaparece com a causa. Quer dizer que se nós amamos alguém principalmente por causa do físico que ele possui, que essa pessoa possui, o amor vai desaparecer assim que a gente desencarnar. As afeições, ou pode ser físico, né, financeiro, em questão de títulos e outras coisas materiais. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio, né? Do egoísmo, vamos colocar assim, por dizer, o amor próprio seria assim, aquela pessoa que primeiro eu, segundo eu e terceiro os meus, né? Então é assim, as paixões, o que a gente ama de verdade, não está submetido aos nossos desejos, não é? Aos nossos interesses materiais. Então, quando a gente é espírito, nós amamos sinceramente, mais ainda do que na vida física. Pergunta 298. As almas que devam unir-se estão, desde as suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, sua alma gêmea, a que fatalmente um dia se reunirá. Então, será que o amor é uma predestinação? É algo assim, estava escrito nas estrelas, não é? Deus criou duas almas gêmeas que um dia elas vão se encontrar e vão se unir, e uma é parte da outra, etc. Resposta: não. Não, não, não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Na discórdia nascem todos os males humanos. Na concórdia resulta a completa felicidade. Então, nós temos isso aí, gente, olha. Não existem metades, não é? Não existem almas gêmeas, não existe nada predestinado, senão não existiria o livre-arbítrio. Se a gente não tem o direito de escolher quem será o nosso parceiro, né, no mundo espiritual, ou as nossas amizades no mundo espiritual, nós não temos o livre-arbítrio, né? Então, cada vez que a gente se aperfeiçoa, mais unido a gente estará. Cada vez que a gente for mais egoísta, né? Carregar raiva, ressentimento,
não perdoar, mais a gente se afastará. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? O que metade para os espíritos significa? Né? Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar espíritos simpáticos? Né? Alguns espíritos usam a palavra metade para falar sobre os espíritos que se amam, né? Ah, esta é a sua metade. Então, vamos lá. A resposta é: a expressão metade é inexata, não é muito correta. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Nós somos completos, não somos incompletos, ok? Deus nos deu tudo o que a gente precisa. A gente não precisa estar agarrado a nada para nos sentirmos completos. Okay? Pergunta 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Bom, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Então, eles não têm interesse de se separar, porque é uma coisa recíproca. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Então, a simpatia que ele vai ter com os espíritos inferiores já não é a mesma que ele vai ter com os espíritos que estão no mesmo grau dele de elevação. Porque ali ele encontra uma harmonia, não é? Não é porque ele se sente melhor do que os que estão abaixo, é porque ele está mais em harmonia com aqueles outros espíritos que estão no mesmo nível vibratório dele. Os que já estão abaixo, essa simpatia já não é possível. É possível ele ajudar os que estão abaixo a entrar no mesmo nível que ele esteja para que volte a ter essa harmonia, ok? Pergunta 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles, existente, é resultado de identidade perfeita? Olha só essa pergunta, né? Será que dois espíritos simpáticos se complementam ou entre eles existe uma simpatia que se assemelha, né, perfeitamente idêntica? Vamos observar a resposta. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e de seus instintos. Olha só. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, não existe complemento de um espírito para o outro, ok? O que existe é uma concordância entre os pendores e os instintos dos espíritos, ok? Porque se um completasse o outro, era a mesma coisa da metade, né? Você é minha metade. Sem você eu estou incompleto. Então a gente perde a individualidade, a gente perde a nossa completude, né? Nossa unidade. Somos únicos. Pergunta 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos, ou seja, nos pensamentos que são iguais e nos sentimentos que são iguais, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Precisa ser também ter o mesmo conhecimento. Além de ser mesmo pensamento, mesmo sentimento, tem que ter os mesmos conhecimentos. E aí, os espíritos respondem: a identidade necessária à existência da simpatia perfeita consiste na igualdade dos graus de elevação. É como a gente disse antes, você tem que estar na mesma vibração para ter a harmonia, não é? Se você está numa vibração mais elevada, você sente uma desarmonia com o espírito que está ao seu lado, não é? Então,
não é nem nos pensamentos seriam iguais, nem nos sentimentos e nem nos conhecimentos, né? É, na verdade, o grau de elevação, de pureza, colocando assim, né? Pergunta 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? E aí a resposta é a seguinte: todos o serão. Então, no futuro, todos os espíritos serão simpáticos. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se. E a quem. Desculpem, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. Então, assim que esse espírito que está numa esfera inferior se purificar, ele vai começar a estar simpático com o outro espírito que está numa esfera superior a dele, né? Como eu falei também, a gente vai melhorando nossa vibração e vai encontrando os espíritos que estão nessa mesma vibração conosco. Se a gente ficar uma vibração baixa, né, continuar tendo os mesmos pensamentos ruins ou inúteis, pensamentos que nos atrasam, nós vamos ficar em esferas atrasadas junto com os outros que estão atrasados conosco. Ok. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, eu posso ser um espírito elevado, né? O meu parceiro ser um espírito inferior a mim, e apesar de eu estar mais elevado que ele, eu fico estacionário. Por quê? Porque eu estou suportando mal minhas provas. Eu não vou descer ao nível do meu parceiro, eu vou ficar ali estacionário. Enquanto isso, ele pode ir subindo. Ele pode ir ultrapassando as provas dele e me encontrar no meio do caminho, nesse nível, a nível astral, a nível espiritual, sim. Ok? Pergunta seguinte: podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam? Então, se eu sou simpático a você, né, eu posso deixar de ser? Aí ele diz: certamente, se um deles for preguiçoso. Então, se eu ficar estacionário lá, meu parceiro vai passando pelas provas, ele vai acabar deixando de ser simpático a mim, porque ele vai estar entrando num nível mais elevado do que o meu. Eu vou ficar lá presa, onde eu quis ficar, né? Porque eu sou preguiçosa, e ele vai continuar galgando degraus, né? A nível de evolução. E isso vai me afastar dele. Não é que ele queira se afastar de mim, é que isso é automático. Se a vibração dele está mais elevada que a minha, eu preciso acompanhar ele, né? Bom, Kardec diz o seguinte: a teoria das metades eternas ou almas gêmeas encerra uma simples figura, algo alegórico, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, na linguagem comum, e que se não deve tomar ao pé da letra, não devemos tomá-la literalmente, porque isso não é verdade, não é? Não existe duas coisas, dois espíritos que são metade um do outro. Se existisse, eles não seriam completos, né? Eles estariam incompletos, e Deus não faz nada incompleto. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Então, espíritos que disseram que existe a alma gêmea não são espíritos muito perfeitos, muito puros. Necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Então, como eles são espíritos limitados, usaram termos limitados, ok? Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo, ok? Então, só porque alguém desencarnou, não significa que eu vou me reunir com ele depois que eu desencarnar.
Vai depender do meu grau de elevação, se eu estou no mesmo nível que ele, né? Se eu me purifiquei tanto quanto ele, ou se eu estou mais purificada, eu também não vou conseguir me reunir com ele tão cedo. Ele precisa estar no mesmo nível que eu. E se esse amor, se esse vínculo foi verdadeiro, né? Se esse vínculo for verdadeiro, a gente vai se encontrar. Se foi só material, a gente não se encontrará, ok? Bom, ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula tanto quanto eu. Se você gostou, deixa a sua curtida, dá uma curtida no nosso vídeo, ou seu like. Se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações. Faça comentários, faça perguntas, sua dúvida pode ser a nossa também e a dos nossos colegas. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!